Olá para todos, vamos para uma nanoaula de teoria da imputação objetiva para a prova da FGV. Sim, a Fundação de Getúlio Vargas já cobrou antes a teoria da imputação objetiva, já que é uma das bancas mais doutrinárias do mercado, embora tenha um bom equilíbrio entre doutrina, lei e jurisprudência. Pois bem, o que é a teoria da imputação objetiva e vamos ensinar na vertente de Roxin, que aqui é a mais cobrada em prova. Primeiro, vamos falar o que ela não é. Não se trata de uma teoria que vem viabilizar a responsabilidade objetiva, ou seja, sem dolo e culpa no direito penal. Pelo contrário, trata-se de uma teoria que vai impor determinados requisitos, pressupostos normativos para que determinado resultado possa ser atribuído ao agente, ou seja, para que determinado resultado possa ser imputado. Vamos utilizar as palavras do próprio mestre. Roxin diz: a teoria da imputação objetiva consiste em um conjunto de pressupostos jurídicos que condicionam a relação de imputação, ou seja, atribuição, de um resultado jurídico a um determinado comportamento humano. Vejam, o agente disparou contra a vítima morreu. Esse resultado foi causado pelo disparo? Como que nós sabemos, segundo o nosso Código Penal? Precisamos fazer um juízo de eliminação hipotética, pois causa é toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Sem o disparo, a vítima teria morrido? Essa é a noção estabelecida pelo nosso Código. Roxin afirma que isso não é nem de longe o suficiente em um direito penal orientado pela política criminal do Estado Social e Democrático de Direito. É necessário estabelecer uma série de requisitos, de pressupostos, de linhas mestras que condicionam a relação de imputação, ou seja, de atribuição do resultado ao seu suposto causador. Roxin afirma que são 3 os passos para decidir se realmente o resultado morte pode ser atribuído ao agente. E estes pressupostos são normativos, ou seja, dependem de um juízo de valor que está condicionado pela teoria do risco ao bem jurídico, já que o direito penal contemporâneo, o direito penal democrático, é aquele que visa proteger os bens jurídicos contra os riscos concretos de lesão. Assim, os 3 passos, os 3 pressupostos de imputação, segundo Roxin, são: número 1, é preciso analisar se houve a criação ou o incremento de um risco proibido ao bem jurídico. E, casuisticamente, Roxin afirma: se houver diminuição ao invés de incremento do risco, não haverá imputação do resultado ao seu suposto autor. Vamos exemplificar. O agente empurra um idoso que cai e quebra a bacia. O empurrão foi doloso e o resultado está previsto no tipo penal como lesão corporal grave. Olha, sem o empurrão ele não teria caído. Pera. No contexto, vamos imaginar que o agente empurrou o idoso para salvá-lo de um atropelamento. Uma carreta iria atropelá-lo e muito provavelmente matá-lo. Nesse cenário, não houve aumento do risco à incolumidade física, houve diminuição. Logo, a lesão não pode ser atribuída ao autor que empurrou. Não pode ser imputada. Essa é a lógica da teoria da imputação objetiva. Mas, professor, o agente que empurrou causou o resultado. Sim, anexo de causalidade, não anexo de imputação. A imputação vem sofisticar o fato típico, exigindo esse nexo normativo de imputação. Tá bom, professor, entendi, mas por que a teoria da causalidade ela é objetiva? Por que essa palavra? Porque ela leva em consideração os requisitos para a imputação do resultado descrito no tipo objetivo, independentemente do tipo subjetivo, isto é, independentemente do dolo ou da culpa. Observa-se esses requisitos antes do dolo e da culpa. E, por isso, a própria importância do dolo e da finalidade fica secundário a estes pressupostos normativos. Roxin é um gênio, que ele queria enfraquecer a força do finalismo e conseguiu muito bem. Mas, voltando. Se exige-se a criação, o incremento do risco proibido ao bem jurídico, situações de diminuição do risco não permitem a imputação do resultado. Também situações de risco permitido não permitem. Risco permitido não permite. Situações de risco permitido vão afastar a imputação do resultado. Vamos imaginar que
em determinadas regras técnicas de segurança em uma indústria, determinados riscos sejam tolerados. Ou esportes violentos. Existe risco no boxe? É claro que sim, risco de morte até. Sim, a morte em esportes violentos, principalmente aqueles que incluem muitas pancadas na cabeça, não são raras e também não são típicas, segundo Roxin, pois se a regularidade esportiva for observada, tudo que está dentro do risco permitido não será imputado ao agente. Temos ainda, no segundo pressuposto, porque, veja, não basta a criação ou incremento de um risco proibido ao bem jurídico, é necessária a realização do risco no resultado. E aqui Roxin vai dizer que o resultado precisa ser previsível a priori, ou seja, precisa ser previsível no momento da conduta, segundo as regras gerais de experiência. Em outras palavras, aqueles desdobramentos que são extraordinários não permitem a imputação do resultado. É necessário fazer aquilo que a doutrina chama de prognose póstuma objetiva. Que nome tão complexo para algo tão simples. Veja, prognose é um juízo de previsão. Ela é póstuma porque ela é feita pelo operador do direito depois que o fato ocorreu. E ela é objetiva porque leva em consideração os conhecimentos de um homem médio. Então, basicamente, o delegado de polícia, o juiz de direito, o promotor de justiça deve se colocar no lugar do agente no momento da conduta e então deduzir. A partir desta ação, o resultado, conforme ocorreu, é previsível, segundo as regras gerais de experiência. Se o agente dá uma facada na vítima e esta morre por infecção do ferimento, por perda de sangue, por destruição de uma parte vital do intestino, tudo isso é previsível às regras gerais de experiência. Não precisa ser previsível a um homem técnico, não, a um médico. Não. Aqui a lógica da teoria é o conhecimento comum. Tudo isso é previsível? É. Logo, realizou-se o risco no resultado. Entretanto, se a vítima morreu porque aconteceu um incêndio no hospital e ela acabou intoxicada pela fumaça, não é previsível ex ante que o risco causado por uma facada vai se realizar em incêndio no hospital. Logo, se afasta a imputação e o agente só responde pela tentativa. É uma consequência muito semelhante à chamada teoria da causalidade adequada. Mas aqui a teoria da imputação objetiva é muito mais ampla e possui muito mais ramificações. Ela é, segundo Roxin, muito mais sofisticada do que, assim, ele, aliás, não é essa palavra que ele usa, é muito mais elegante, sim, do que a teoria da imputação, da causalidade adequada. Isso porque a imputação objetiva não exige apenas um juízo de prognose póstuma objetiva, conforme a teoria da causalidade adequada. Esse juízo está dentro da teoria, no seu segundo pressuposto, na realização do risco no resultado. E, finalmente, se houver criação ou incremento de um risco proibido ao bem jurídico e se este risco se realizou no resultado, posto que o resultado é sim previsível ex ante, em um juízo de prognose póstuma objetiva pelas regras gerais de experiência, é necessário ainda verificar se o resultado está abrangido pela esfera de proteção do tipo penal. Ou seja, é necessário se observar se algum princípio geral de direito afasta a proteção que o tipo penal dá ao bem jurídico naquele contexto. Aqui, Roxin utiliza 3 situações interessantes que são baseadas no princípio da lesividade e nos seus desdobramentos. Especificamente, ele fala na autocolocação da vítima em risco, da heterocolocação da vítima em perigo consentido e na responsabilidade jurídica de terceiros. Na autocolocação da vítima em risco, a própria vítima faz algo que coloca o seu bem jurídico em risco. Assim, terceiro não pode ser imputado por aquele resultado. O exemplo que Roxin dá é o indivíduo que
compra drogas de um traficante e morre por overdose. Mesmo que o traficante assuma o risco de matar o usuário por overdose, ele pode ser punido pelo tráfico de drogas, mas não pela overdose do usuário, se esse for maior e capaz. Por quê? Porque o princípio da lesividade proíbe a punição da autolesão. Nesse contexto, o princípio da alteridade, que é esse desdobramento do princípio da lesividade, afasta do tipo penal do homicídio a proteção da vida nesse contexto, contanto que a autonomia da vítima é que coloque seu bem jurídico em risco. Da mesma forma, a heterocolocação da vítima em perigo consentido, que ocorre quando o terceiro consente com a prática de uma ação que é arriscada por parte do agente. Exemplo muito comum, o amigo que pega carona com um colega bêbado. Sabendo que o colega está bêbado, o colega, então, bate em uma árvore e é o carona que morre. É ter colocação da vítima em perigo consentido. Outro exemplo de Roxin é a prática de relação sexual com pessoa que sabe estar contaminado com o vírus da AIDS ou com alguma outra doença sexualmente transmissível incurável. Contanto que o terceiro saiba de todos os desdobramentos, de todos os riscos, não poderá haver imputação do resultado, já que no direito brasileiro, assim como no direito alemão, a contaminação dolosa por AIDS é lesão corporal gravíssima, com pena de 2 a 8 anos de reclusão. E, finalmente, a responsabilização jurídica de terceiros ocorre quando determinado campo de responsabilidade já é transmitido a terceiros. Como, por exemplo, quando o poder público apreende determinado carro, se acontecer alguma coisa com aquele veículo relativa a alguma ação culposa que o seu proprietário tiver praticado antes, o resultado não pode ser imputado ao proprietário. Esse é só um exemplo, ok? Como no contexto em que determinados policiais apreenderam um caminhão, já que ela estava sem as faixas refletoras, e um indivíduo acabou trombando batendo contra o caminhão, já que ele foi estacionado pelos policiais sem as faixas refletoras. Nesse contexto, o dono do caminhão, que não colocou as faixas, não pode responder pelo resultado, pois existe o término do seu dever a partir do momento em que o caminhão foi apreendido. Nós temos ainda exemplo desse contexto para o Roxin nos casos de responsabilidade por erro médico. É necessário aqui observar se o erro médico causou um novo perigo, situação na qual o agente anterior, que provocou, por exemplo, um ferimento, a bala ou a facada, só vai responder pela tentativa. Ou se o médico não conseguiu evitar a morte, situação na qual o terceiro, o autor anterior, ainda pode responder pelo resultado. Exemplificando melhor o contexto, se o indivíduo dá um tiro na vítima e a vítima morre na mesa de cirurgia por um erro médico, quem deu o tiro responde pelo resultado segundo a teoria da imputação objetiva? Depende. Se o médico, durante a cirurgia, tiver cortado uma artéria que não teve nada a ver com o disparo e por isso a vítima morreu, quem disparou só responde pela tentativa. Agora, se o médico simplesmente errou e não conseguiu evitar a morte, aí, além do crime culposo pelo qual o médico pode responder, quem deu o disparo responde pelo resultado. Esse é o básico da teoria da imputação objetiva. Um abraço, até a próxima.